Queridos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus, por favor, em 1 Samuel, livro de primeiro livro, melhor dizendo, de Samuel, capítulo 17, por favor. 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17. Nós vamos ler dos versículos 55 ao 58, finalzinho ali do... Primeira Samuel 17, capítulo 17, versículos 55 ao 58, que está sendo projetado ali também. E o título desta breve reflexão que nós faremos aqui, talvez chame um pouco a atenção. O título dessa mensagem de hoje é Eu Não Sei. Eu não sei. Nós vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. Eu não sei. Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, versículos 55 ao 58. Então a palavra de Deus diz o seguinte: Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: De quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: De quem és filho, jovem? Respondeu Davi: Filho de teu servo Jessé, belemita. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós rendemos graças a Ti, Senhor, porque podemos chegar até a Tua presença através de Jesus, por este novo e vivo caminho, Senhor, remidos pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Nós cremos que podemos chegar a este lugar com ousadia, como a Tua palavra fala, Senhor. Nós Te louvamos por isso, porque podemos ministrar ao Senhor e porque também podemos ser ministrados neste momento através da Tua palavra, Pai. A Tua palavra, Senhor, é viva, a Tua palavra é eficaz e ela é poderosa, Senhor Deus. Ela é mais poderosa do que uma espada, a arma, Senhor, espada, aquela que é afiada com 2 gumes. Mas ela corta só a carne, Senhor. Ela corta apenas objetos, a espada humana. A Tua palavra não é assim, Senhor. Ela penetra até o mais fundo do nosso coração, Senhor. Ela sonda todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos. Ela é poderosa para discernir as intenções do nosso coração. Esta é a Tua palavra, Senhor, que está aqui diante de nós. E nós pedimos que em nome de Jesus, Senhor, de fato venha ao nosso encontro agora com o Teu Espírito Santo e nos ministre, Senhor, através desta palavra. Essa palavra não é minha, Senhor, mas esta palavra é do Senhor. Eu sou apenas um instrumento, Senhor, um mensageiro que vai entregar essa mensagem hoje. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos cubra com o sangue de Jesus, perdoando os nossos pecados, Senhor. Nós nos arrependemos, tem misericórdia de nós, e que o nosso coração esteja de fato contrito, aberto para ouvir a Tua palavra, Senhor. E me ajuda nessa hora, porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, me ilumina a minha mente, Senhor, para que o meu raciocínio possa trabalhar de forma a entregar essa mensagem com o meu melhor e para a Tua glória. Em nome de Jesus eu e agradeço. Amém. Amém. Eu não sei. Eu não sei. Não parece, mas essa expressão é um tanto profunda. Não parece, mas ela é. Eu acho que se a gente falasse mais eu não sei, talvez as coisas estariam melhores. Talvez se as pessoas em redor, talvez se todos no mundo falassem mais eu não sei, as coisas talvez estariam um pouco diferentes.
do que estão hoje, né? Se a gente reconhecesse mais e dissesse, eu não sei. Para a gente entender o contexto desse trecho que nós lemos, né? Tá claro ali, mas eu quero trabalhar um pouquinho em cima disso. Aqui, Saul, ele está então observando Davi ir ao encontro de Golias, o gigante Golias, para enfrentá-lo. E aí então ele faz uma pergunta para Abner, que é o comandante do seu exército, né? E ele pergunta ali, Abner, de quem é filho este jovem? De quem é filho esse rapazinho que está indo lutar com o gigante? Só que nós estamos no capítulo 17. Talvez isso cause um pouco de estranheza, porque se você voltar um capítulo na tua Bíblia, em 1 Samuel 16, a partir do verso 14, diz ali que um espírito mau, um espírito maligno, por permissão do Senhor, atormentava a Saul, certo? Todos conhecem, né? Eu acredito que quase todos conhecem bem essa história, né? Um espírito enviado da parte de Deus, por permissão dele, atormentava a Saul. E aí ele chama Davi para tocar a harpa e tudo mais diante dele, e aí o espírito se distancia, vai embora, né? Há uma libertação ali. Mas se você ler comigo no capítulo 16, volta um capítulo na tua Bíblia, no 16, verso 18 e 19, diz assim, ó: Então respondeu um dos moços e disse, Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo, Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Como que Saul estava perguntando para Abner de quem Davi era filho, se num capítulo antes nós lemos que eles já haviam se conversado ali por mensagem, né, por um mensageiro? Como que é isso, pastor? A Bíblia está se contradizendo, por acaso? Não, jamais, né? Jamais. Essa pergunta de Saul para Abner, de quem é filho aquele jovem, ela pode ter ocorrido por alguns motivos. Não fica claro para nós na palavra, mas a gente consegue especular algumas coisas. A primeira delas é que talvez Saul tenha tido um lapso de memória por conta da sua perturbação espiritual. No capítulo 16 nós acabamos de ler que ele estava sendo perturbado por um espírito maligno sob a permissão de Deus. E talvez ele se comunica com Jessé, com o pai de Davi, e ele vai até lá e toca a harpa, fica em algumas ocasiões realizando esse serviço diante de Saul. Mas até a batalha ali não foi em seguida, não foi no dia seguinte, né? Há um tempo ali, há um intervalo de tempo. Então talvez Saul tenha tido um lapso de memória de quem era Jessé, de que Jessé era o pai de Davi, né? Talvez tenha ocorrido por mudanças físicas de Davi, uma barba que cresceu, um cabelo que cresceu, porque houve um lapso de tempo ali. Como eu falei, não foi no dia seguinte, Davi estava tocando a harpa diante de Saul, no dia seguinte eles foram guerrear com os filisteus, não foi isso. Houve um intervalo de tempo. Então Davi pode ter mudado alguma coisa na sua aparência física e Saul não tê-lo reconhecido, né? E talvez também tenha sido uma possível lembrança de Davi como músico, mas esquecimento do nome do pai dele. Pode ter acontecido algumas dessas situações. Aquele lá é o Davi, ó, que está indo lá, é o Davi que tocava a harpa aqui para mim, mas de quem que ele é filho? Abner. Foi essa a pergunta, né? Talvez tenha acontecido algumas dessas situações. A palavra não nos deixa claro, mas pode ser. Tá? Quando a gente chegar na glória, a gente pergunta para o Senhor o que aconteceu. E aqui é importante a gente entender. Peço desculpas, meu nariz está um pouco trancado de novo, mas a gente vai conseguir entregar essa mensagem com a graça de Deus. É importante destacar aqui, eu já falei isso em outras ocasiões, que na cultura judaica, um nome era dado a alguém conforme o seu caráter, ou então conforme os antepassados. Deixa eu trocar de microfone que tá ruim aqui. O som. Isso. O nome era dado conforme o caráter da pessoa, ou então conforme os antepassados dela, ou então algum acontecimento específico ali na situação. Por exemplo, o nome de Isaac, né? Isaac, filho de Abraão, era riso,
por aquela ocasião em que Sara riu, né? O nome, ou então pela alegria também que ocasionou o nascimento da criança. Sempre tinha uma ocasião para que dessem nomes para alguém, na cultura deles. E aqui não era diferente. Eu quero me chamar a tua atenção aqui para um dos personagens aqui nesse texto, que o primeiro deles é Abner. Abner, comandante do exército de Saul. Abner, um homem de guerra. Do hebraico, o nome Abner significa pai da luz. Tá? Me acompanhe nisso, porque isso é importante. Grava essa informação que nós vamos voltar nela depois. Abner, do hebraico, significa pai da luz. Ou então, meu pai é uma lâmpada. Meu pai é uma lâmpada. Que é a junção de Abba, pai, né? Abba, pai. E Ner, que é lâmpada. Então, meu pai é uma lâmpada. Ou pai da luz, nesse sentido. Certo? Vocês estão me acompanhando? Amém? Tá bom. Abner, ele era filho era filho de um homem chamado Ner, que era parte do nome dele, Abner, pai da luz. Meu pai é uma lâmpada. Ele era filho de Ner. Isso diz lá em 1 Samuel 26. Ner significa literalmente lâmpada. Certo? Estão me acompanhando? Ner é lâmpada. E esse mesmo termo, Ner, que é o nome do pai de Abner, lâmpada, é o mesmo termo que está lá em Salmos 119, 105. Um texto bem conhecido, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, lâmpada, ele está falando Ner, o mesmo nome do pai de Abner. Certo? Essa informação é importante, a gente vai voltar nela daqui a pouco, tá? E aí Saul pergunta para ele, Abner, de quem que é filho aquele jovem? E aí, o que Abner responde? Final do versículo 55. Respondeu Abner, tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Não sei. Ele foi honesto, né, em dizer, eu não sei. Não sei qual era a implicação, de repente, dele não saber responder alguma coisa para o rei, que consequência talvez poderia haver, mas o caso é que ele foi honesto em dizer, eu não sei. Juro pela tua vida, ó rei, não sei. E é engraçado porque Abner, o significado, como eu falei, é pai da luz, ou meu pai é uma lâmpada, dá uma ideia de alguém que traz luz sobre uma situação, que traz clareza sobre uma situação, né? Ele sabia quem era o seu pai, Ner, lâmpada, né, que eu falei. Mas ele não sabia quem era o pai de Davi. Sobre isso ele não tinha essa clareza, ele não tinha essa informação em certo sentido. E ele foi sincero em falar que não sabia. E sobre esse termo, eu não sei, tem algumas ocasiões na Bíblia, várias, mas eu quero citar apenas algumas aqui, onde as pessoas disseram, eu não sei. Eu não sei. Assim como Abner fez diante de Saul. Algumas situações que indicam, quando a pessoa fala, eu não sei, a primeira delas eu entendo que é humildade. Humildade em falar, eu não sei. E eu quero ler com você, por favor, abra comigo lá, Jeremias, capítulo 1, por gentileza. Sim, senhor. Jeremias, capítulo 1, versos 4 ao 6. A vocação de Jeremias, o chamado de Jeremias, né? Jeremias capítulo 1, versos 4 ao 6. Diz assim o texto: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, palavras de Jeremias: Ah, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Não sei falar, Senhor. O Senhor está me chamando, mas eu não sei. Eu não sei. Eu entendo que aqui tem a humildade, mas também, claro, permeada ali por certamente uma insegurança diante do chamado de Deus. Senhor, não sei, sou muito jovem, sou muito novo. Não sei falar. Não sei. E aí o Senhor vai respondendo ali em seguida, né? Versículo 7. Não digas, não passo de uma criança,
porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Veja que interessante, porque ele se coloca numa posição talvez de insegurança também, mas, por outro lado, de humildade, Jeremias, né? E aí o Senhor fala, não diga isso. O que eu mandar você fazer, você vai fazer, porque eu estou com você, né? Talvez se Jeremias tivesse se exaltado aqui, a resposta não sei se teria sido a mesma, né? Não sabemos. Mas o fato é que ele se coloca em uma posição de humildade e fala, Senhor, o Senhor está me chamando. Ok, beleza, mas eu não sei. Eu não sei. Então me ajuda. Então me ajuda. Você não precisa abrir, mas eu quero ler aqui rapidamente também uma situação semelhante, que está em 1 Reis, capítulo 3, verso 7, onde o Senhor aparece em sonhos para Salomão e pergunta o que Salomão desejava. Texto bem conhecido. E uma das a resposta de Salomão, uma das palavras dele foi o seguinte, versículo 7. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir. Eu sou, Salomão dizendo, né? Eu sou o filho do rei, eu tenho todo o material preparado aqui, que meu pai deixou para construir o templo, eu tenho poder, já sou o rei. Mas eu não sei. E aí em seguida ele pede sabedoria, né? Humildade. Muitas vezes falar não sei é sinal de humildade. Mas também não nos enganemos, irmãos. Esse é o primeiro aspecto do não sei, do falar não sei, que pode ser humildade, mas também pode ser um indicativo de mentira. Falar não sei pode ser um indicativo de mentira. Eu peço que você abra lá, nós vamos examinar alguns textos hoje acerca disso, desse tema. Vai lá para Mateus, por favor, Mateus 26. Mateus 26, finalzinho do capítulo, versículos 69 e 70, diz o seguinte, Mateus 26, versos 69 e 70. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Não sei. Do que você está falando, mulher? E ele faz isso por mais 2 vezes, né? Não sei. Aqui era humildade? Não, aqui era mentira. Aqui era mentira. E com isso, com o não sei dele, ele negou o mestre. E não se enganem, irmãos, esta palavra não é só sobre Pedro, não é só sobre Salomão, não é só sobre quem a gente está citando aqui. Essa palavra é sobre o Rafael e sobre a IP Ebenezer. Não nos enganemos. Também não precisa abrir, eu quero apenas compartilhar rapidamente outra ocasião de mentira. Gênesis 4:9. Gênesis 4:9, logo depois do primeiro homicídio, né? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão? Que obrigação que eu tenho com ele? Vamos colocar em um termo, talvez ele respondendo de uma forma um pouco mais mal criada hoje. Eu sou a babá dele, por acaso? Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Eu tenho que ficar em cima dele o tempo todo? Sendo que ele já estava morto, né? Não sei. Mentiu na cara de Deus. Na cara de Deus. Às vezes falar eu não sei pode ser um sinal de mentira. Mas também, e eu peço que você abra em Jó, por favor, livro de Jó, capítulo 32. Citamos há pouco ali o livro de Jó, né, na IBD, que é um dos livros de sabedoria, né? Jó, capítulo 32. Jó, capítulo 32.
E nós vamos ver aqui que falar não sei pode ser também uma falha de comunicação. Humildade, alguns sinais, né, quando a gente emprega o uso do não sei. Humildade, mentira e falha de comunicação. Isso está lá em Jó 32, do 21 e 22, onde diz assim: não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador, porque não sei lisonjear. Estas são palavras de Eliú, um dos amigos de Jó, um dos três ali que estava descendo o sarrafo em cima do Jó, né? E ele fala ali que ele não sabe lisonjear, ou seja, ele não sabe adular, ele não sabe ficar bajulando as pessoas. Só que essa palavra lisonjear, ela pode ser também traduzida como, é uma expressão um pouco diferente, tá? Dar um epíteto. O que quer dizer isso? É atribuir uma característica para alguém, positiva ou negativa. Dar um adjetivo para alguém, traduzindo em miúdos, né? Lisonjear é também atribuir uma característica. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Amém ou misericórdia? Se é misericórdia, que Deus exerça misericórdia sobre nós em nome de Jesus. Eliú estava falando que não ia bajular Jó. Não sei lisonjear. Mas se lisonjear também tem o significado de atribuir uma característica positiva ou negativa, talvez isso aqui que ele está falando, porque não sei lisonjear, a gente tem dois lados, positivo e negativo, né? Talvez a gente está falando de alguém que não sabe elogiar quando precisa. Talvez a gente está falando de alguém que não sabe trazer palavras de conforto, de ânimo quando é necessário. Alguém que só critica. Alguém que só fala na grosseria. Não vou bajular. Verdade tem que ser dita. Mas tem formas de se dizer a verdade. Né? Ou então o outro lado. Alguém que não sabe ser franco. Alguém que não sabe dizer o que precisa dizer. Fica só passando a mão na cabeça. Não faz o que precisa fazer. Não fala, não vai na pessoa e fala o que precisa falar. Tem esse outro lado também. Às vezes é uma falha de comunicação quando a gente diz não sei. Não sabe se comunicar com uma palavra amável. Não sabe tratar bem o próximo. Ou então às vezes não sabe pegar um pouquinho pesado quando precisa. Tem os dois lados. Não sei, além disso, humildade, mentira e falha de comunicação, dizer não sei pode ser também um indicativo da nossa limitação humana, de reconhecer a limitação humana. Não precisa abrir, mas eu quero ler aqui um texto que está lá em Gênesis 27, que diz assim: tendo-se envelhecido Isaque e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Respondeu ele: aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Não sei o dia da minha morte. Eu não sei o dia da minha morte. Você não sabe o dia da sua morte. Não sei. Isso só demonstra o quão limitados nós somos, o quão pequenos nós somos diante de Deus. E Isaac estava aqui expressando essa consciência que ele tinha. Eu não sei o dia da minha morte, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e portanto eu posso descansar nele. E eu quero ainda ler, e aí eu peço que você abra comigo em Mateus novamente, por favor, mas desta vez no capítulo 24. Mateus 24, verso 36. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. A gente tem um texto interessante com muito potencial de dar uma interpretação dúbia, mas nós vamos esclarecer para que isso não aconteça em nome de Jesus. Mas vamos ler de novo. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o
filho, senão o Pai. Pastor, então o que a gente está lendo aqui é que Jesus, que estava falando estas palavras aqui, ele não sabia o dia da sua volta? Sim. Sim. Jesus está afirmando aqui, eu não sei. Pastor, mas Deus é onisciente. Pastor, toma cuidado com o que você vai falar. E não vá me falar uma heresia, pastor. Não. Ele está afirmando aqui, eu não sei. Como se estivesse afirmando tal com essas palavras, né? Que ele não sabia. O filho não sabia o dia da volta dele mesmo. Por quê? Se ele era Deus. Se era homem, mas era Deus. Todo mundo com a pulguinha atrás da orelha já? Ai, meu Deus. Paulo, ele escreve algo que pode nos dar um esclarecimento acerca disso. Eu quero ler para você em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se esvaziou da sua glória. Ele precisava fazer isso porque senão ele não poderia se encarnar, vamos colocar aspas, materializar nesse corpo corrupto que nós temos. Ele teve que se esvaziar da sua glória, se humilhar a si mesmo, senão isso não seria possível. E esse processo de humilhação carnal que envolveu Jesus, por escolha dele, por escolha própria, ele decidiu abrir mão, ele decidiu se esvaziar de algumas prerrogativas espirituais para ser encontrado em forma humana. É isso que Paulo está nos falando aqui. Ele se esvaziou da sua glória, ele se rebaixou ao nosso nível, e isso incluiu ele humanamente, tá? Por favor, não saber, por escolha dele, o dia da sua volta. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Amém. Limitação humana. Quando nós dizemos não sei, muitas vezes nós estamos de fato reconhecendo quão pequenos nós somos, o quão limitados nós somos. E um último aspecto que eu quero pontuar aqui quando nós dizemos não sei, primeiro deles humildade, depois mentira, depois esqueci outro, falha de comunicação, limitação humana, e por último, dizer não sei pode ser um indicativo de cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Quando Adão e Eva provam do fruto proibido, isso está lá em Gênesis 3, e aí o Senhor vai procurá-los para conversar como fazia todos os dias, né? Para manter a comunhão que tinha com eles. O Senhor os chama, e aí diz assim, a partir do verso 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Quem foi que disse para você que você estava nu? Cadê aqui 11, né? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então aqui, quem foi que falou para você que vocês estavam nus? Vocês não sabiam disso antes? Como é que vocês sabem agora? Como é que vocês sabem agora? Antes de provarem do fruto, eles não sabiam da nudez deles. Quer dizer, os olhos deles ainda não haviam sido abertos para o pecado. Eles não sabiam o que era pecado, porque eles estavam ali em constante comunhão plena com Deus, em obediência. E aí então, quando caíram nessa desobediência, eles foram maculados.
eles cegaram o seu olhar espiritual de pureza. Eles olharam um para o outro e não contemplaram a glória de Deus na criação. Eles contemplaram a nudez. Ficaram cegos espiritualmente. E ainda, o Evangelho de João, no capítulo 20, finalzinho do relato de João, quando Maria vai visitar o túmulo de Jesus, a partir do versículo 12, nós lemos o seguinte, Maria Madalena, né? Que ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Não sei onde o puseram. Sendo que Jesus havia já relatado a eles que ressuscitaria após o 3º dia. Parece que eles tiveram uma amnésia assim, né? E veja que ainda depois, no verso 14, quando ela responde isso, que não sei onde puseram o corpo dele, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela olhou para trás, viu Jesus e não sabia que era Jesus. Ela ainda estava cega espiritualmente. Eu passei por algumas ocasiões aqui do não sei ao longo da palavra, mas eu quero voltar lá para 1 Samuel 17. Lembra do Abner, do Saul, que nós lemos no começo, né? Eu quero que você volte comigo ali, por gentileza, te peço isso. Em 1 Samuel 17. Então eu falei que Abner era o comandante do exército de Saul. O nome dele significava pai da luz, ou meu pai é uma lâmpada, né? No sentido de aquele que traz clareza sobre uma situação, né? E também que vocês lembram que o nome de alguém era dado conforme alguma situação, característica, ocasião, caráter da pessoa, antepassados. Estão lembrados disso ainda? Amém. Graças a Deus. Não senti muita firmeza. Estão lembrados disso? Amém. Amém. Então vamos ver o seguinte, vamos pensar o seguinte. Novamente, Abner, o que quer dizer? Pai da luz. Meu pai é uma lâmpada, né? Meu pai é uma lâmpada. Saul, eu quero mencionar mais alguns significados aqui para a gente entender. Saul significa o desejado. Não sei quem sabia disso, eu não sabia. Saul quer dizer o desejado, aquele adquirido por meio de orações, o implorado. Davi significa o predileto, querido, amado. E Jessé, pai de Davi, que nós depois Saul veio a saber quem era o pai de Jessé, é do aramaico rei, ou então pode significar também presente de Deus. Tá? Alguns significados aqui. Nós vamos chegar lá, calma, nós vamos chegar na conclusão. Pensa comigo, a pergunta de Saul foi o seguinte, final do versículo 55 que nós lemos no início. Abner, de quem é filho este jovem? Certo? Essa foi a pergunta. Abner, de quem é filho este jovem? E Abner responde, eu não sei. Vamos trocar os significados, os nomes pelos significados, para a gente ir um pouquinho mais além? Vamos pensar assim, Saul perguntou para Abner quem era o pai de Davi, certo? Saul perguntou para Abner quem era o pai de Davi. Muito bem. Saul, o desejado, perguntou para Abner, que era o pai da luz, ou meu pai é uma lâmpada. Ele perguntou quem era o pai do Davi, aquele amado, aquele predileto. Eu vou repetir. Saul, que era aquele desejado, aquele adquirido por meio de orações, de súplicas, ele perguntou para Abner, que trazia clareza, o pai da luz, quem era o pai de Davi, que era o amado, predileto. Saul era o desejado, mas Davi era o predileto. Tem uma diferença aí, né? E quando isso acontece, no primeiro momento, Abner fala o quê? Eu não sei.
Eu não sei. Mas depois o que ele faz? Voltando-se, verso 57, voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. O que aconteceu? Abner foi lá, buscou Davi e levou ele para conversar com Saul. Estão me acompanhando? Estão me acompanhando? Abner foi quem trouxe Davi à presença de Saul após a derrota de Golias. Abner foi quem trouxe à luz aquelas dúvidas existentes. Estão entendendo? Porque ele era o pai da luz, conforme o seu nome. E por fim, Davi começa a conversar com Saul. E Davi, que era o amado, o preferido, o predileto, o preferido, né, o querido, ele diz para Saul que é filho de Jessé. Jessé é o que mesmo? Rei. Rei ou presente de Deus. O amado, o querido, o predileto, Davi, era filho de Jessé, do rei ou presente de Deus. Estão entendendo? Estão acompanhando? Como eu falei há pouco também, eu quero já partir para a conclusão. Já me passei do tempo que eu estimava que queria consumir aqui. Mas não se engane. A palavra que nós lemos é para nós. Para mim e para você. Sabe por quê? Porque talvez alguns de nós aqui seja Saul hoje. No sentido de nós sermos desejados por Deus. Desejados porque afinal nós somos criação das mãos de Deus. A imagem e semelhança dele. Nós somos desejados pelas pessoas que estão ao nosso lado, que nos amam, pela família, pelos entes queridos, pelos amigos, pelos irmãos. Eu creio que em certo sentido nós somos Saul, desejado. Aqueles que são resposta de oração na vida de outros. Saul era isso, adquirido por meio de súplicas de oração. Eu creio que nós somos estes na vida de outros ao nosso redor. Mas Saul, ele se esqueceu de Jessé, lembra? Por isso que ele perguntou, de quem que é filho aquele lá, aquele jovenzinho? Ele se esqueceu de Jessé. Assim como Saul se esqueceu de Jessé, do rei, aquele que era um presente de Deus, talvez nós estejamos esquecendo do nosso rei, que nos concedeu um presente precioso. Um presente de nós sermos a imagem e semelhança dele. O presente de nós termos a identidade firmada nele. Talvez aqui alguns de nós hoje seja como Saul, que esteja esquecendo do rei. E talvez alguns de nós aqui esteja precisando de um Abner. Sabe por quê? Porque Abner não é o pai da luz, não é aquele que o meu pai é uma lâmpada. Este é Abner. Talvez a gente precise de um Abner que nos ilumine e traga clareza sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Que nos mostre ou nos relembre de algumas coisas, inclusive de quem é Jessé, o rei. De quem é o presente de Deus na nossa vida. Abner é a palavra. Sabe por quê? Porque Abner é o pai da luz. O pai dele era Ner, lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Abner é a palavra, aquele que traz clareza sobre a nossa vida, aquela que ilumina os pontos mais escuros do nosso coração, que quando nós nos esquecemos muitas vezes de quem nós somos e de quem Deus é, a palavra vem e nos leva a Ele de volta, nos relembra, traz clareza, traz luz sobre aquilo que está escuro. E assim como Abner buscou Davi, que estava lá recém saído da batalha, ele buscou o amado,
querido, para conversar com Saul, a palavra, ela nos aponta para Jesus, o amado, o mais precioso de todos. Então, quando nós nos voltamos para a palavra, tal como Abner cumpriu esse papel aqui, de trazer clareza, quando nós nos voltamos para a palavra, nós deixamos de dizer eu não sei, como eles disseram. Quem é aquele? Quem é o pai daquele lá? Rei, eu juro pela tua vida que eu não sei. Porque não havia clareza, porque a luz da palavra não estava ali. Mas quando nós nos voltamos para a palavra, nós deixamos de dizer eu não sei, e passamos a conhecer o amado Jesus, assim como foi o encontro de Saul com Davi, o encontro do desejado com o amado. A palavra, assim como Abner estava lá para ajudar Saul a se lembrar de algumas coisas, a palavra está aqui para nos relembrar de algumas coisas. A palavra está aqui para nos relembrar quando nós esquecemos que Deus nos deu Jesus, nos deu um presente mais precioso, o presente mais importante. Ele deu o amado da alma dele para nós. É isso que a palavra nos revela. E a palavra de vida está aqui na nossa frente para iluminar o nosso caminho e trazer clareza àquilo que está obscuro, àquilo que nós não sabemos. E quando a palavra entra no nosso coração, nós paramos de dizer eu não sei. Eu não sei falar. Eu não sei fazer. Eu não sei cantar. Eu não sei servir. Eu não sei liderar. Eu não sei cuidar da minha casa. Eu não sei ser uma boa esposa, um bom marido. Eu não sei fazer a gestão da minha empresa, a gestão das minhas finanças. Quando a palavra vem ao encontro, nós deixamos de dizer eu não sei. Porque a palavra é lâmpada. Ela ilumina aquilo que está obscuro. Essa é a palavra. Essa é a palavra. Em certa medida, depois da atuação de Abner aqui, ele próprio, Abner e Saul, deixaram de dizer eu não sei sobre aquela pergunta. Quem é o pai daquele rapaz? Eles não sabiam, mas eles passaram a saber. A palavra está aqui diante de nós para nos esclarecer aquilo que nós não sabemos, aquilo que está obscuro, aquilo que nos traz dificuldade, aquilo que muitas vezes é bloqueado no nosso coração e na nossa mente. Essa é a palavra que é viva e eficaz. Lembra que eu orei no começo? Eu amo esse texto, eu amo inserir esse texto na oração, porque a palavra ela é de fato mais penetrante, mais afiada do que qualquer espada humana. A espada humana ela despedaça o que ela encontrar pela frente, mas para discernir os pensamentos e as intenções do coração, só esta espada. Amém? Amém. Eu sei que é um pouco... eu tentei simplificar o máximo possível isso que o Senhor trouxe, mas eu espero que de alguma maneira o Espírito Santo ministre a tua vida com esta mensagem, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque, como já dissemos aqui, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, Deus, e ela sonda o mais profundo do nosso coração, aquilo que muitas vezes está escondido, aquilo que muitas vezes está oculto, sem a clareza onde há em outras coisas. A tua palavra é capaz de sondar aquilo que muitas vezes nós escondemos, aquilo que muitas vezes nós não sabemos. Quando nós falamos eu não sei, a tua palavra é poderosa para nos orientar, para trazer essa clareza, Senhor.
para trazer essa capacitação, Deus, para nos mostrar, para nos relembrar de coisas que muitas vezes nós esquecemos, Senhor. E para nos ensinar aquilo que não sabemos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a de fato nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, porque é ela que ilumina o nosso caminho, é ela que é a lâmpada para os nossos pés, é ela que vai nos fazer percorrer por caminhos seguros. Que o Senhor incline o nosso coração para nós nos voltarmos para a Tua Palavra, para entendermos a Tua vontade. Nós sempre oramos aqui e falamos novamente aqui que a Tua Palavra, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E a Tua vontade nós encontramos aqui, Senhor. São mais do que páginas impressas, Senhor, porque pela ação do Teu Santo Espírito são palavras de vida. São palavras de vida. Então que o Senhor nos ajude a nos voltarmos para a Tua Palavra, para que nós possamos, em muitas ocasiões, deixar de dizer eu não sei. Em muitas é preciso dizer, é necessário, Senhor. Mas às vezes nós estamos dizendo eu não sei em coisas que não precisam, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos clareza sobre a nossa vida através desta, que é a Tua Palavra, que é perfeita, que é viva e eficaz. Em nome de Jesus e para a Tua glória que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus.